Mala Pronta, com Paty Leone. Olá, eu sou a Paty Leone e o programa Mala Pronta dessa semana vai levar você para o Marrocos. É isso mesmo, essa terra linda, cheia de cores, sabores, uma cultura excepcional que eu tenho certeza que você aí de casa vai se encantar. Bienvenido! Uhul! E agora, depois dessa nossa aventura, que tal um jantar no deserto? Pois é, aqui a gente tem várias experiências de aventura aqui no deserto. Um jantar com entrada, prato, sobremesa e shows. Temos shows de dançarina, do Homem do Fogo, de canções marroquinas. Vocês vão curtir. Estamos num final de dia no deserto, numa tenda berbere, que é essa cultura deles aqui, com esses tapetes. Sempre eles têm muitos tapetes, a gente vê nos mercados todos esses almofadões, esses tecidos para comprar, isso é muito comum. Aqui nesse lugar que a gente vai ter esse jantar especial, tem piscina, tem jacuzzi, mas a gente vai experimentar um pouquinho dessa experiência local aqui no deserto. É um final de tarde, quando for 7 horas, são 6. Olha que delícia, o solzinho baixando. Aí sim a gente vai ser encaminhado para as mesas para poder curtir esse jantar.
conforme a noite vai caindo, as cores vão mudando, tanto do céu como da iluminação. É como se você estivesse aí dentro de um filme aí. Isso é muito legal. E já estão começando a servir e logo, logo a gente vai ter esse show. Mas o show mesmo é estar no deserto com esse ambiente, é muito bonito. E agora a nossa experiência à noite vai ser nessa tenda berbere. Olha que delícia, a gente vai sentar aqui no chão. Tem vários estandes, vários lugares de comida. A comida típica marroquina, tagine, cuscuz, sobremesa gostosa, e vai ter show também. Mas o legal é essa ambientação. Existem vários lugares que fazem esse tipo de ambientação. Agora eu já fui em alguns, esse é muito legal, é muito bonito, e a gente está num lugar privilegiado para pegar esse show, ó, de pertinho. É um jantar tipicamente marroquino, berbere, sentada no chão, sentada na chão, com todos esses pratos que vocês já viram a gente comer e que é muito legal, né? Eu acho que experimentar a comida local quando a gente está aqui é bem diferente de eu pegar um tempero e levar para minha casa, tá? Já levei, nunca é o mesmo gosto. Então viajar traz essas experiências de sabores, de cores, que são assim para a vida toda. Bom, né? E agora nós estamos começando a nossa viagem em Casablanca, numa das únicas mesquitas que nós, que não somos muçulmanos, podemos entrar. Hassan II é uma mesquita, a quarta maior do mundo, as duas primeiras na Arábia Saudita. Essa é a quarta, uma das maiores do mundo. Nós estamos dentro dessa mesquita que levou somente 7 anos para ser feita, 1993. Esse é um teto retrátil, olha que incrível, feito de cedro, que é o cedro do Atlas, que é uma das madeiras mais duras e resistentes à umidade. Todos os materiais usados na construção da mesquita Hassan II são praticamente todos do Marrocos.
todo o chão feito de mármore de Agadir. E a gente está vendo o lugar que eu mostrei aí em detalhes para vocês, que o imã, que é o priest, que é o sacerdote, eles não chamam de sacerdote, faz a reza. É um lugar abaulado, porque hoje em dia a gente tem caixas acústicas, mas antigamente não. Então lá reverberava melhor a voz. É sempre o mesmo escolhido que faz as 5 preces todos os dias, em horários já pré-determinados. 7 anos de construção, 11 mil pessoas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Que trabalho incrível, né? Mármore de Agadir, cedro do Atlas, todos os materiais, somente um que não é marroquino, que são os lustres, que são italianos. Que coisa bonita, né? É uma arquitetura maravilhosa e o arquiteto, um francês. Olha que interessante, eu já contei que a colonização aqui do Marrocos, ela é francesa. Então a gente tem um arquiteto francês, com trabalhadores marroquinos e muita modernidade, porque o teto aqui se abre, mas com materiais e toda a estrutura muito tradicional, que foram trazidas de mesquitas de Marrakech, de Fez, só que num tamanho muito mais suntuoso, né? Vocês viram a grandiosidade do que a gente está vendo aqui? Nós estamos embaixo, bem aqui, ó, é o minarete, que é essa torre altíssima, é o maior minarete do mundo, 210 metros, feito com azulejos verdes e brancos, que é a cor do Islã. E aqui tem várias características. Essas portas são gigantescas, elas não abrem para fora ou para dentro, elas abrem para cima. Olha que interessante, feitas de metal, e a gente tem todos esses metais, todos esses arabescos são de arte marroquina, fortíssima. A gente vai mostrar um detalhe para vocês que são as luminárias. Aqui tinha um lustre gigantesco, maior do que os lustres que a gente viu lá dentro, mas por causa do vento ele balançava muito, então ele foi retirado. Mas a gente tem nas paredes uma arte de luminárias muito característica de Fez. Só que aqui elas já estão adquirindo uma outra coloração, como se fosse meio oxidada, porque a gente está próximo do mar. Só que a gente vai ver na sala de, acho que se chama ablação, que é onde você faz a lavagem de mãos e pés, a mesma luminária, mas pintada com uma tinta que protege da umidade. E nós estamos embaixo daquela área principal da mesquita,
onde se faz aqui, se fazia na verdade, a ablution, que é lavar mãos, pés, nariz, rosto, cabeça, 3 vezes cada um antes da oração. Tem que se limpar para estar fazendo a oração. Nesse momento, eles não falam com ninguém, é uma concentração, já é uma preparação para se fazer. Hoje em dia não se usa mais, porque aqui saía água, não existia a reciclagem da água, então se gastava água demais. Então, para hoje em dia se salvar um pouco mais de água, não se usa mais essa parte, mas era usado, é gigante. Aqui a gente tem uma fonte grande e fontes menores. Aqui é a parte feminina, onde realmente se faz a ablução, se eu não estou enganada, que a água é fechada, a gente senta aqui no banquinho, como eu falei, 3 vezes, mãos, pés, cabeça, boca, nariz, para se preparar para a oração. E estamos mudando já de lugar, nós estamos com o nosso receptivo aqui. Primeiro, muito obrigada aí ao Rainier, que é do Brasil, Once Travel, que está nos levando, que é muito bom, e o L'Atelier du Voyage, que é o nosso receptivo aqui, com esse carro incrível, o motorista sempre nos trazendo mala para cima, para baixo, e a gente vai mudar de lugar. Casablanca, tchau, foi muito rápido e a gente vai para Tanger com um trem rapidíssimo, 2 horas, a gente já vai mudar de lugar. Nós vamos para Tanger num trem mais do que rápido. Em 2 horas a gente vai mais ao norte de Marrakech. Legal, né? Vocês querem saber quanto custa? Ai, deixa eu contar um negócio pra vocês. A gente tá um pouco mais rico aqui. 40% mais rico. Porque um dirham marroquino é 0,5960 reais. Então, 270 dirhams marroquinos, que é o valor da nossa passagem, custa 160 reais. Gente, pela primeira vez na vida eu tô me sentindo mais rica. Fala sério? Gostei. Ó, bota na listinha aí, ó, porque o nosso dinheirinho vale mais por aqui. São 500 quilômetros de Casablanca até Tanger, mas que nós vamos percorrer em 2 horas. É um trem super fast, muito rápido, muito confortável e que inclusive tem cafeteria, mas a gente trouxe o nosso lanchinho. Então a gente está percorrendo quilômetros aqui. É uma maneira fácil e mais em conta também de você se deslocar, porque são 275 dirhams, como eu já falei, 160 reais mais ou menos o valor do trem. Vamos embora! Uhul! Ó, não viajem com essas malas muito gigantes. Essas aqui estão tranquilas porque, ó, 2 mãos, 2 bolsas e chegamos a Tanger. 500 quilômetros em 2 horas e pouquinho. A gente fez, acho que 4 paradas. Estamos na estação de trem ainda, mostrando aí um pouquinho desse passo a passo dessa nossa viagem pelo Marrocos. Vamos embora que tem muita coisa boa pra gente ver.
gente está dando esse giro aqui por Tanger. Essa é a primeira mesquita que foi construída em 1917 fora da Medina, fora dos muros. Por isso ela é tão icônica e fica pertinho desse hotel, que é um hotel 5 estrelas, que foi completamente remodelado e que o famoso Matisse esteve hospedado aí. Lindo, né? E sempre com esses azulejos, com o minarete, que é a parte sempre importante de cada mesquita. E antes da gente entrar na Medina, a gente está numa praça, uma praça que ficou muito famosa, conhecida como Praça do Mercado ou também como Praça 9 de Abril, porque o rei veio falar deste lugar porque Tanger é uma cidade internacional. Não existia mídia social, nem jornais, quando a libertação do Marrocos aconteceu, falada pelo rei. Então ele veio para essa cidade para anunciar a libertação do Marrocos. Nessa praça aqui existia muito comércio e hoje a gente acaba de passar ali, tem um posto da polícia que nós até mostramos para vocês, um estacionamento que é um estacionamento desde aqueles tempos de carruagens, de cavalos e ainda continua a ser o estacionamento. Essa praça central, fora da Medina, é a primeira praça onde se fazia comércio fora da Medina. E como eu já falei, Medina significa cidade. É uma cidade murada. Agora a gente vai entrar e ver um pouquinho desse comércio. O comércio aqui no Marrocos é muito forte, mas não só para turistas, tá? É um comércio local. E dentro aqui da Medina, vocês estão vendo que é lugar de comércio, pessoa passando, caminhão trazendo frutas. Essa segunda porta que a gente tem aqui é destinada aos judeus que vivem aqui. Tem muitos, uma comunidade gigantesca e que são colocados separadamente. Eles têm aqui uma das suas moradas, né? Porque a gente está num lugar muito internacional. E eu vou mostrar algumas outras bancadas que foram feitas para os italianos. Se colocar na internet Rua dos Italianos, a gente vai ver exatamente esse lugar, porque tem balcões, tem varandas e que não é comum para os islâmicos. Existem bancadas sim internas, mas não externas que se veem à rua, porque as mulheres principalmente não podem ficar lá debruçadas nas janelas vendo a rua. Isso não é permitido. Vocês estão vendo esses pãezinhos, que são pãezinhos árabes? Então, eles são usados praticamente como garfo e faca. Aqui não se come com garfo e faca, não é tão comum. Se come com esses 3 dedos e a ajuda do pão para pegar os molhos. Não lembro se vocês lembram quando eu mostrei o restaurante de ontem, que eram pastas, que aí você acaba comendo. Passa o pão, pega com a mão e come. Culturalmente é assim. A gente tem essa padaria aqui no meio da Medina. E aí, vocês gostaram? Vocês gostariam de fazer uma experiência aí de comer com a mão? O que vocês acham?
construção bonita, é uma construção espanhola. Todos os detalhes, uma mãozinha, olha, para bater na porta. Só que essa parte aqui, ela tá fechada. São donos espanhóis que provavelmente têm aqui como casa de verão e pagam o que for para deixar tudo limpo, arrumado, organizado. É uma parte muito bonita dentro da Medina. Viram que é uma cidade internacional, um mix de culturas no mesmo espaço. Achei essa construção excepcional. E a gente andando aqui pela Medina, por essas ruas de comércio normal, a gente vê diferentes portas em alguns lugares. Essa porta dessa casa, essa outra porta são as casas tradicionais das pessoas que realmente moram aqui. Mas as pessoas hoje em dia estão fazendo pequenos hotéis, colocando no Airbnb, e aí elas têm que modificar as suas portas mais bonitas, usando a decoração árabe, um lugar para você colocar o código para você poder entrar. Assim, olha, e aqui essa casa, ó, Dar al-Baraka, é como se fosse a casa dos abençoados. Então, este lugar você já sabe que ele pode ser locado, você pode se hospedar aqui dentro da Medina. Então a gente vai caminhando e vai vendo. A gente tem uma outra aqui, ó, uma porta azulzinha. Vocês vão ver que bonita, também com azulejos, com essa decoração árabe. Vocês sabiam que aqui no Marrocos tem a cidade azul, Chefchaouen? Mas se vocês estão em Tanger, dentro da Medina, a gente também tem uma pincelada aí dessa cidade. São todas as paredes azuisinhas, portas, muitas plantas, um belo cenário para uma boa foto. Então, se não forem a Chefchaouen, fica esperto aí que vocês podem ter essa mesma experiência só um pouquinho aqui nessa cidade. Esse hoje é um hotel, grande hotel, mas em 1912 foi a sede aqui do consulado francês. Legal, né? Só que virou um hotel a partir daí. Sabe quem veio aqui se hospedar? Henri Matisse, esse pintor tão famoso e que fez Pela Janela, Through the Window, se inspirando nessa região. E um dos pontos turísticos mais importantes aqui de Tanger é o Kasbah. Kasbah é um forte que fica na parte mais alta da cidade. Aqui a gente tem a vista do Estreito de Gibraltar. Já pertenceu aos árabes, portugueses, foi doado para os britânicos, mas era a residência do rei daqui. Então a gente tem antigas casa de armas, prisão, centro administrativo e hoje funciona aqui um museu. A gente vai poder entrar, dar um giro e é uma história, porque a gente passa por toda a Medina, consegue ver a cidade nova, a cidade antiga e esse ponto mais alto com essa vista panorâmica e tanta história, né? Que é isso que a gente vem buscar.
Gostaram desse lugar? Os lugarzinhos são todos... Olha que eles estão fazendo esta parede para mostrar um pouco da cultura deles. As crianças brincando, os instrumentos musicais, a leitura do Alcorão, música, a vestimenta, tudo isso representado nas paredes, para que nós, turistas, também entendamos um pouco essa cultura. Bonito, né? E as ruínas são sensacionais aqui dentro de Casbah. É muito bonito. E acabei de achar o meu ídolo, Ibn Battuta. Ibn significa filho, filho de Batuta, mas ele é conhecido assim. Ele era um explorador, nascido em 1304, o maior explorador, nasceu aqui em Tanger, fez viagens pelo mundo inteiro, toda a África, a Ásia, e muitos escritos geográficos, principalmente de culturas, geografia. Ele abriu a mente das pessoas para as viagens. Achei Ibn Battuta, nunca mais vou esquecer o nome dele. Aqui fizeram um memorial para lembrar esse grande explorador dentro de Casbah. Era uma base militar. Como sempre, né, os prédios militares, as construções vão se transformando e se transformaram em um museu em homenagem a esse explorador. Já gostei do Ibn Battuta. Vou achar uma foto dele lá, porque olha, você imagina em 1300 você ser um explorador, hoje tá fácil, né? Com as nossas companhias aéreas, Paty chega com a TAP aqui, feliz da vida, com todos os meus receptivos me ajudando. Pensa ele em 1300, se ele tinha isso. Acho que não, né? Cap Espartel. Aqui foi construído o farol mais importante do Marrocos, porque nesse lugar muitos acidentes marítimos aconteceram, inclusive um navio brasileiro, 1860, o Dona Isabel. Foi decidido, os britânicos pediram, precisamos construir urgentemente um farol para guiar esses navios. E vários lugares, vários países resolveram colocar um pouco de ajuda para fazer esse farol. Portugal, Espanha, Alemanha, e fizeram esse farol, mas inicialmente, isso em 1860. Só que inicialmente ele era iluminado, tô rindo, porque eram 300 mil velas. Depois ele passou a gás, oh beleza! Depois ele passou a gás, a eletricidade, e hoje ele é um museu. Então, foi completamente restaurado. Hoje você consegue fazer essa visitação desse farol lindíssimo, mas que foi o mais importante do Marrocos. E estamos num ponto muito icônico aqui. Do lado de cá, Mediterrâneo. Do outro lado, o Atlântico.
É exatamente nesse ponto que os dois mares se encontram. Por isso existe esse farol aí, porque provavelmente a água fica bem movida quando os oceanos se encontram, com velocidades diferentes, temperaturas diferentes, salinidade diferente, o mar fica mais bravo. Provavelmente por causa disso a gente tinha esse farol aqui nessa época que era tão importante para a navegação. Mas não é emocionante? Eu tô gostando dessa viagem, viu? Muita natureza, muita cultura, comida gostosa e eu espero que você aí de casa esteja gostando tanto quanto eu de conhecer esse destino maravilhoso que é o Marrocos. Vocês viram que gracinha essa arquitetura? Pensem que Marrocos esteve sob o domínio francês durante muito tempo e essa cidade foi construída pelos franceses década de 30 no Médio Atlas, 1.600 metros de altura. Aqui a temperatura é super mais amena, neva, esportes de inverno e ela foi feita nos moldes das vilas suíças. Por isso que ela é chamada de Pequena Suíça. Os telhadinhos vermelhos. Vocês sabem por que esses telhadinhos são normalmente assim? Para que a neve caia e consiga cair no chão e não ficar depositada em cima dos telhados. Quando a gente tem aquelas casas em muitos lugares que a gente vai visitar, onde não chove, não neva, não tem telhado. Não pode acontecer isso em lugares que nevam, porque senão depositaria muita neve em cima das casas e ficaria gelado e muito pesado, né? O teto não aguentaria. Asrow, que é uma floresta cheio de macacos. Que coisa louca! É pertinho da Little Suíça, pertíssimo. 10 minutos. E tem muito desses monos. E as crianças eles dão amendoim para eles.
Aqui em Azrou, que é esse lugar, tem uma floresta chamada Floresta dos Cedros. São essas árvores gigantes, uma delas, ou algumas delas, na verdade, centenárias. Olha isso aqui. Aqui você pode fazer caminhadas, trilhas, piqueniques. Existem mesas espalhadas por toda essa floresta. Agora tem uma particularidade, existe um macaco e é uma espécie de macaco que só tem aqui na África, não tem na Ásia. A gente viu os menininhos alimentando, as pessoas vendem amendoim para alimentar. Essa é uma das coisas que você vem ver por aqui, mas é um lugar para passeio, para trilha, para piquenique e os macaquinhos girando, gente, por todo lugar, tranquilos, estão livres no habitat deles e a gente está assim, ao lado da rodovia. É até estranho porque eles estão tão acostumados com os seres humanos, com carros, com cavalos, também tem passeio de cavalo aqui. A gente vai dar mais uma caminhadinha aqui para mostrar para vocês. E os cavalos que eles alugam para dar passeio, para fazer passeio, aí ainda a pessoa bota uma capinha e vai passear pela floresta, porque é uma floresta, é um parque. Então, eles conseguem aqui fazer o seu piquenique, andar de cavalo, ver os macacos, que especialmente hoje, eu não sei como é, mas tem muitos. E eles querem que a gente compre o pacotinho para dar comida para os macacos. E eu não vou comprar porque não? Porque eu não gosto de alimentar animais da natureza. Porque eu acho que a gente acaba acostumando os animais com essa interação humana, né? Que eles já estão muito acostumados. Olha isso. Gente, eles ficam muito pertinhos, eles estão no habitat deles. Tem carro passando. É muito doido. Juro para vocês. E os macacos andam para lá e para cá, e os carros estacionam, e as pessoas querem dar comida. Que loucura, o mundo é uma coisa muito doida, né? Tem uns mais velhos que são maiores, tem pequenininhos, então são famílias de macacos. E a gente está no Médio Atlas. Uma altura maior, as árvores são diferentes, a temperatura é diferente. É a primeira vez em uma semana que eu estou usando casaco.
E nós estamos no centro de Casbah. Casbah significa forte. E aqui a gente também tem uma mesquita que está sendo completamente restaurada, porque em 2023 eles tiveram um terremoto 7,2 na escala Richter, mas a 80 km por hora, mas aqui bateu 6,2. Então muitos dos monumentos foram não destruídos, mas danificados. Então eles estão em plena reconstrução. E a gente vê oliveiras em todo lugar, literalmente. Aqui é uma loja de especiarias, tem de tudo. Essas florzinhas aqui, ó, são florzinhas de cactus, aonde você faz uma infusão, toma para boa saúde. Eles têm muitas coisas para fazer em incensos também e todo tipo de especiarias que você pode imaginar. Tudo. Desde alho. Agora o bom aqui, ó, que a gente não consegue entender absolutamente nada. Nada. Ó, isso aqui parece pimenta, 600 dirhams, deve ser um tanto assim, né? Agora é o seguinte, o nosso dinheiro vale 40% a mais aqui, então é baratinho pra gente comprar umas lembrancinhas, comprar pra quem gosta de cozinhar, uns temperos, é bem legal. Os souks são bem famosos para essas especiarias, até o cheiro daqui é gostoso. E essa loja é bem bonita, porque olha a apresentação. Não é lindo? E uma das atividades para você fazer quando você vem para cá, tomar um chazinho, um mint gostoso, dentro da Medina, com um rooftop. Tem várias cafeterias muito bonitinhas, em que a gente fica olhando o movimento lá embaixo e curtindo um final de tarde. Tchim, tchim. Olha que lindo este mausoléu que nós vamos ver. A decoração é excepcional. A gente não pode entrar, mas a gente tem uma panorâmica aqui de todo esse trabalho. É um prédio que está sendo restaurado e tem 500 anos. São 3 tipos de salas fechadas: do rei, dos filhos do rei e das princesas, e o mais importante, da mãe de um dos reis, que fica separado. E aqui a gente tem as Royal Tombs das crianças, as tumbas reais, muitas, né? Que ficam aqui ao lado das tumbas dos reis. É um trabalho magnífico. Acabamos de ver a tumba dos reis, dos filhos dos reis, e essas aqui são de militares e de pessoas importantes, porque também elas estão coladas aqui com as tumbas dos reis, mas na parte de fora, mantendo a hierarquia, né? Também toda decorada com esses azulejos, essa arte marroquina, e os azulejos são muito característicos, principalmente na cor de Fez. Eles vêm
vem com essa cor, com a maneira, como eu já falei, só elementos geométricos a gente encontra nessa arte marroquina, nada de figuras. Estamos já dentro do Jardim Majorelle, que é um jardim lá de 1920, quando um pintor ele se apaixonou pelo Marrocos e decidiu fazer aqui um jardim e o seu ateliê. Ele começou a trazer plantas do mundo inteiro. São bem mais de 300 espécies que eles têm aqui do mundo inteiro, inclusive brasileiras. É um lugar lindo de contemplação, onde a gente pode entrar em contato com a natureza, mas com a arte também. Ficou muitos anos desativado quando Jacques Majorelle morreu e foi comprado nada mais, nada menos por Yves Saint Laurent. Nós estamos aqui dentro do Jardim de Majorelle e eu vou falar dessa cor que é o azul de Majorelle, feito por Jacques Majorelle, o pintor que idealizou esse jardim. Essa cor forte, única, que contrasta com o vermelho, esse ocre das casas daqui e que reflete muito bem a luz do sol. O pôr do sol aqui de Marrakech é um dos mais bonitos que a gente vê. Então essa cor está por todos os lugares. Olha que história legal, ficou desativado depois que esse pintor faleceu, esse jardim ficou desativado, foi às ruínas e quem comprou? Yves Saint Laurent, junto com o companheiro dele, compraram e restauraram todo esse jardim, tanto que quando ele falece, as cinzas dele estão aqui. É um lugar muito bonito, é uma visita obrigatória quando vocês estão aqui em Marrakech. Yves Saint Laurent e Pierre Berger compraram esse lugar, restauraram, abriram novamente ao público e mantiveram o nome Jardim Majorelle. E mantiveram também o que é mais importante, essa cor, esse azul intenso, incrível e que traz a luz junto com essa cor ocre, que ela é típica de Marrakech. A visita é imperdível, venham cedo para poder curtir um pouquinho mais, com bastante tranquilidade, esse jardim que é muito bonito. E eu espero que você aí de casa tenha gostado do programa de hoje. Marrocos não é um destino incrível, exótico,
cores, sabores, muito diferente da nossa cultura. E é isso que a gente vem buscar em cada destino que a gente traz aqui para vocês. Tchau, uma linda semana e eu espero vocês sempre num próximo destino, na semana que vem. Mala Pronta, com Paty Leone. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.